A parábola do semeador é uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas em que o Evangelho é recebido na vida das pessoas. Está registrada nos Evangelhos de Mateus 13, 1:23, Marcos 4, 1:20 e Lucas 8, 5:15, onde também foi dada a explicação clara de Jesus acerca do seu significado. Marcos 4, 2:9. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem. Certo homem saiu para semear. E, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou, dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Explicação da parábola do semeador. Jesus contou essa ilustração de sementes sendo lançadas em diferentes tipos de solos para explicar os diferentes tipos de respostas que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus. E principalmente, chama-nos a atenção para que tipo de resposta nós próprios damos ao Evangelho. Uma multidão ouviu ao Senhor enquanto ensinava à beira-mar. Depois, quando estavam reunidos seus discípulos mais próximos, Jesus lhes explicou o significado da parábola do semeador. Marcos 4, 13 e 20. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas, quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem, e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem, e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60, e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Os significados dos símbolos na parábola do semeador. Nesta história, exemplos práticos da vida comum carregam um significado claro no reino de Deus. A semente é a palavra de Deus, o Evangelho na pessoa do próprio Jesus, que é o Verbo vivo. O semeador é quem anuncia a palavra de Deus. 4 tipos de solo são os diferentes tipos de pessoas e as suas reações quanto à semente. Cada tipo de solo determina o que acontece com a semente em si próprio. Beira do caminho, são pessoas que ouvem, mas não creem, têm coração duro, não receptivo à palavra de Deus. As aves que comem a semente são símbolo de Satanás que vem e tira-lhes a palavra para que não se salvem. Solo rochoso, são pessoas superficiais, ouvintes emotivos, mas com entraves internos, que impedem o Evangelho de criar raízes profundas. Calor do sol, problemas, provações, intolerância ou rejeição por causa da fé em Cristo que fazem alguns se desviarem. Solo com espinhos, são pessoas que ouviram, mas com o passar dos dias, são sufocadas por preocupações deste mundo e prazeres da vida. Esses têm inclinações gananciosas e egoístas, não dão frutos, pois vivem para satisfazer seus próprios interesses. Os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios que despertam ambição, ganância e paixão, enfim, é o amor por tudo que não é Deus. Solo fértil, são as pessoas que ouviram a palavra de Deus e recebem-na com fé, com um coração honesto e reto dão fruto, mesmo que para isso tenha que enfrentar dificuldades na vida. Colheita 30, 60 ou 100 por um, são os muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos corações. Os 4 tipos de solos explicados. A parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solos. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo.
Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso convém refletir sobre quem nós mesmos somos nessa ilustração. Solo à beira do caminho. Há pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreendem o que é central na fé em Jesus Cristo. Infelizmente, neste caso, a semente nem sequer chega a germinar a terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. Neste primeiro tipo, o solo duro firmado em si mesmo impede que a semente germine. Essa terra pavimentada como um caminho consistente recebe muitos viajantes, de um lado ao outro, mas não se abre para receber a boa semente para brotar. A semente é pisada ou comida pelas aves. Semelhantemente, a dureza do coração do ouvinte impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme sua vida. Ela fica tão superficialmente no campo das ideias que logo o diabo vem e a retira de sua mente. Solo pedregoso. Outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo. Mas, quando enfrentam dificuldades, logo abandonam a fé. São superficiais, demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provêm de Deus, mas quando vêm os problemas logo desistem. O sol quente das lutas, por causa da fé, acaba secando os brotos, porque não tem raízes firmes. É preciso ter fé de verdade em Jesus Cristo. É necessário dar lugar a Ele, com uma vida totalmente entregue, que abre espaço para que Ele cresça e transforme o coração. As rochas aqui podem significar os impedimentos que nós próprios colocamos para não receber totalmente a Jesus. São pequenas pedras que se tornam nossos tesouros pessoais, ídolos, até nós mesmos, falsos ensinos, filosofias banais e muitas outras coisas que ocupam nossa vida, concorrendo com a verdade de Cristo. São entulhos de coisas que carregamos e consideramos mais importantes que o Evangelho. Solo com espinheiros. Essa terra está dívida entre a boa semente e os espinhos de ervas daninhas ao redor. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvidos aos seus próprios interesses e às paixões momentâneas, não permite que ela cresça. A semente tenta desenvolver-se, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações mundanas. Semelhante ao anterior, esse tipo de solo também não é favorável para o crescimento da semente. Se na terra rochosa há pedras demais que impedem a raiz de aprofundar, neste caso há problemas externos que a impedem de frutificar. Os espinhos são as muitas preocupações e ambições desta vida, que impedem o Evangelho de produzir bons frutos. A palavra nunca atinge o seu potencial nem transforma essas vidas, pois está abafada por outras vozes do mundo. Solo fértil. Finalmente, há um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nessas pessoas, o Evangelho é bem incorporado, pode crescer e produzir muitos frutos. Esses, que ouvem a palavra e a compreendem pela fé, são pessoas que produzem frutos em grande quantidade, pois multiplicam a semente recebida, comunicando a outros a mensagem de Cristo. A palavra preenche tanto a sua vida, que ela se alastra aos outros à sua volta, espalhando a boa semente. Sabemos que o mérito dessa abundância não é da terra, nem do semeador, mas de Deus, a fonte de vida. Jesus é a palavra eterna que dá o crescimento e fazenda frutificar a todos que o recebem verdadeiramente. Que tipo de solo é você hoje? Se você já ouviu e compreendeu a mensagem de salvação em Jesus Cristo, assuma um compromisso real com Ele. Sua vida será inteiramente de Deus e assim poderá ver os frutos do trabalho do Senhor Jesus, aquele que morrendo como grão na terra, João 12, 24, deu vida aos que creem. A mensagem de Deus, que por amor enviou Jesus ao mundo para dar vida, João 3, 16, deve produzir muitos frutos em nós e através de nós, para a glória do Senhor.